Vamos ser sinceros, para muita gente, a aula de geometria traz de volta umas memórias de confusão, né? Especialmente quando o assunto é quadrilátero. Se essa é sua praia, saiba que isso não é por acaso não. Olha, quando a gente bate o olho num problema como este aqui, tirado de uma lista de exercícios real do 8º ano, fica fácil entender o motivo. Parece mais um enigma com letras e números do que uma forma geométrica. A grande pergunta é, tem um jeito melhor de entender isso tudo? E a resposta é sim, com certeza tem. Essa sensação de dificuldade é tão comum que pesquisas na área da educação já até deram nome para isso. A questão, na verdade, não é a complexidade das formas, mas o jeito que a gente aprende a enxergar cada uma delas. Nesta nossa análise, a gente vai seguir um roteiro bem claro. A gente começa entendendo a dificuldade, depois passa por uma teoria que explica como a gente pensa, conhece as ferramentas e as regras do jogo para, aí sim, resolver o quebra-cabeça e, no final, sacar a grande lição por trás de tudo isso. Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida é aceitar essa confusão inicial. A ideia aqui não é decorar um monte de fórmula, mas sim entender por que o raciocínio geométrico às vezes parece tão contraintuitivo. E para nos ajudar, existe uma espécie de mapa, uma teoria muito poderosa que ajuda a gente a diagnosticar exatamente onde a nossa compreensão está falhando e, claro, como avançar a partir daí. Essa teoria dos Van Hayel propõe uma coisa fundamental. O aprendizado da geometria não é uma linha reta, acontece em saltos, através de diferentes níveis de pensamento. Pensa numa escada, não tem como chegar lá no topo sem passar pelos degraus do meio, né? E essa escada tem 5 degraus. A gente começa com reconhecimento visual básico, depois avança para a análise das partes e das propriedades, aí passa para a relação entre elas, sobe para a dedução lógica e, finalmente, chega no rigor dos sistemas abstratos. A maior parte das dificuldades na escola acontece justamente na passagem do nível 1 para o 2. Isso aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. No nível 1, a pessoa olha e diz, parece uma pipa, é só pela aparência. Já no nível 2, a conversa é outra. Isso é um losango porque tem 4 lados iguais e ângulos opostos iguais. A gente sai do o que parece e entra no por que é. É uma virada de chave. Então tá, como é que a gente sobe esses degraus? A pesquisa nos dá uma pista valiosíssima. É preciso transformar o abstrato em algo concreto, palpável. Uma das ferramentas mais eficazes que o estudo menciona é o geoplano. É uma coisa super simples, uma placa com pinos onde dá para construir formas com elásticos. Ele permite tocar, manipular, experimentar com as propriedades das formas, em vez de só ficar olhando para elas no papel. E o ponto crucial é este: a manipulação física acelera a compreensão. A pesquisa conclui que, quando se usa ferramentas como o geoplano, a interação aumenta e, com ela, o aprendizado. É a ponte perfeita entre só ver uma forma e realmente entender as regras dela. Com essa nova forma de pensar e aprender, vamos agora conhecer os personagens principais da nossa história e as regras deles. O nosso protagonista aqui é o paralelogramo. A definição é simples, um polígono de 4 lados com os lados opostos paralelos. Muitos outros quadriláteros que a gente conhece, tipo retângulos e quadrados, são na verdade tipos especiais de paralelogramos. A propriedade fundamental dele é bem direta. Os lados opostos são paralelos e, por consequência, têm sempre o mesmo comprimento. Essa é a regra-chave que destrava um monte de problemas, como aqueles que a gente vê nos exercícios. E aqui vai uma colinha que é uma mão na roda. Essa tabela resume as regras do jogo para cada um. Repara como o quadrado herda propriedades tanto do retângulo quanto do losango. É essa relação entre as formas, definida pelas suas propriedades, que é a essência do pensamento de nível 2 e 3. Agora sim, a parte da recompensa. Vamos usar todo esse conhecimento para finalmente resolver aquele tipo de problema que a gente viu lá no começo. O desafio está de volta. A figura é um paralelogramo e a missão é descobrir os valores de x e y. Sem conhecer as propriedades, seria impossível. Mas agora, a gente tem as chaves. E as chaves são só 2 regrinhas, 2 propriedades do paralelogramo. Primeira, ângulos em cantos opostos são idênticos. Segunda, ângulos vizinhos, um do ladinho do outro, sempre somam 180 graus. É só isso que a gente precisa. Então vamos lá. Primeiro passo. Usando a propriedade 1, o ângulo 5x menos 7 é o oposto ao ângulo de 77 graus, ou seja, eles têm que ser iguais. A gente monta a equação e, com um pouquinho de álgebra, chega em x igual a 16,8, metade do problema resolvido. Agora o segundo passo.
Usando a propriedade 2, o ângulo 2x mais y é vizinho do de 77 graus. A soma deles tem que dar 180. Como a gente já sabe o valor de x, é só substituir na equação. E o valor de y aparece, 69,4. E tá aí, o que parecia um emaranhado de letras e números agora tem uma solução clara, lógica. Não foi na base do chute, foi aplicando diretamente as regras, as propriedades da forma. O código foi decifrado. Então, o ponto crucial aqui não é só sobre quadriláteros. É sobre uma mudança fundamental no jeito de abordar um problema. A conclusão da pesquisa é super clara. Depois de passar por atividades práticas e focadas nas propriedades, os estudantes não só resolveram os exercícios, mas passaram a entender as relações entre as formas com muito mais facilidade. Eles, de fato, subiram um degrau na escada do pensamento geométrico. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se mudar a abordagem de o que eu tenho que memorizar para como eu devo pensar funciona tão bem para a geometria, onde mais esse princípio poderia transformar a nossa compreensão? O que mais a gente pode decifrar se o foco for não apenas no conteúdo, mas no processo de aprendizagem em si?